Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, em ritmo de Copa do Mundo. Que beleza! Amanhã tem Brasil, hein? Será que ganha do Haiti? Só faltava não ganhar, né? Vamos juntos aqui com o Nossa Área até meio-dia, rolando a bola com o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Liberado pelo departamento médico, Emerson Barbosa volta a ficar à disposição. Lateral disputa vaga com Renan Castro do time titular. Natan Melo e Rafael Donato devem ganhar as vagas de William Farias e Maurício Antônio, que cumprem suspensão diante do Confiança. Brian Borges rescinde com a Ponte e acerta com o Ceará para a sequência da Série B. Lateral encerra a passagem no Majestoso com 3 gols marcados em 13 partidas. Em reunião realizada no Moisés Lucarelli, Conselho Deliberativo aprova a criação da SAF e projeto avança para a Assembleia Geral. Último dia da primeira rodada termina com zebra na Copa do Mundo. Portugal fica apenas no empate com o Congo e vê Colômbia disparar na liderança do Grupo K. Brasil sobe no ranking da FIFA após tropeço de Portugal na Copa do Mundo. Seleção portuguesa foi ultrapassada por Brasil e Marrocos após empate com o Congo. Ancelotti indica volta do 4-2-4 e faz mistério sobre titulares. Entradas de Danilo e Luiz Henrique são as mais prováveis para a partida de amanhã contra o Haiti. Rádio Bandeirantes. 971021493 é o WhatsApp que está à sua disposição. Ligue, mande mensagem de texto no WhatsApp e também no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Mandou a mensagem, faça como Carlos Lemos Matozinho, que todos os dias está aqui pelo YouTube, e mande a sua mensagem. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Rocha Auto Peças, é confiança em primeiro lugar.
Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Na H+ Benicenter, o seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Promoção especial, troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em junho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. Confira na Rua Doutor Buarque de Macedo 512, Vila Nova, Campinas. H+ Benicenter, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Pessoal perguntando o que eu faria para o jogo de amanhã contra o Haiti. Eu já falei, vou repetir aqui. Eu trocaria o goleiro, o meu goleiro é o Everton. Eu trocaria o lateral direito. Não acho que o Danilo seja a solução para nada, nem o Ibanez. Ali pode jogar o Fabinho ou o Henderson, que foi convocado agora e já jogou como lateral. No meio-campo, eu tiraria o Casimiro, tiraria o Paquetá. E no ataque, eu tiraria o Igor Thiago e tiraria o Rafinha. Lembrado até ontem pelo Gleger, e é verdade, na Copa de 94, o Raí começou como capitão e titular da seleção brasileira. Passou o primeiro jogo, o Parreira tirou. Porque não dá tempo de recuperar, é jogo em cima de jogo. Então, se o cara demonstrou qualquer tipo de problema de interpretação tática, emocional, legal, você recupera, quando você puder receber outra oportunidade, você vai receber. Agora eu vou trocar, porque ali existem jogadores de qualidade. Então por que ficar insistindo em certas situações? Eu não consigo entender. Endrick tem que jogar, Luiz Henrique tem que jogar. Eu colocaria até o Cunha, mas não colocaria o Paquetá no meio. Fabinho como primeiro volante. E o Henderson do lado direito, como ele é volante, né? Mas ele pode jogar de lateral. Agora não dá para ficar suportando Ibanez, Danilo, Paquetá, Rafinha. Ninguém aguenta mais. Amanhã, né, contra o Haiti. Mas eu quero só lembrar o seguinte, olha o que está acontecendo na Copa. Preste bem atenção que tem seleções que não são tradicionais que estão complicando tudo que é jogo. Né? Com exceção da Alemanha que passou o carro, o restante sofreu para vencer. Então não vai ser tarefa fácil amanhã. Mas a tendência é que o Brasil ganhe, e bem. Vamos ver se joga futebol, né? Tá precisando. Bom dia, agora a SAP no fim sai, Alexandre. Queriam colocar aquela estrela ridícula na camisa. Tá bom. Bom dia, CH. Dos 4 jogos da Copa hoje, ainda fico com a Série B. Estamos conversado, Lebrão. Depende do jogo da Série B, né? Não sei que jogo que você está se referindo, mas tem jogos aí que não dá para assistir, não. Mas tá sofrível. O Ancelotti deve estar de brincadeira. Além de levar jogador que com pouca eficiência técnica, ainda leva jogador lesionado. Pois é. Essa SAF que estão querendo fazer na Ponte é igual a do Guarani, Fernando VPA. Não, são coisas diferentes porque as exigências para a SAF... Bom, primeiro que a Ponte ainda agora precisa passar pela Assembleia Geral. Então, existe um caminho longo ainda para ser percorrido. No Guarani existem interessados. Passou a eleição, tudo indica que o Graziano vai comprar a SAF do Guarani. Estou falando aquilo que a gente sabe. Isso é concreto. Né? Agora na Ponte, o primeiro passo foi dado, mas tem que ser aprovada na Assembleia Geral. Se não for aprovado, volta tudo a estaca zero. E são coisas diferentes. Bom dia, meu amigo. Se o Brasil não golear amanhã e Marrocos vencer a Escócia, podemos ficar em terceiro, caso perca o último jogo. Na minha opinião, isso não seria uma grande surpresa. Renato Cortez.
pelo amor de Deus, cara. Eu vou até bater na madeira aqui, ó. Tomara que isso não aconteça. Pelo amor de Deus. Ancelotti é teimoso, limitado. Geralmente pessoas assim morrem abraçadinhos. Renato Gracia. Renato, eu confesso a você que estou bem decepcionado com o Ancelotti. Um treinador multicampeão. Ele é um cara que tem de currículo, de tamanho, mais do que qualquer jogador convocado, até o Neymar, dentro da seleção. Eu imaginei que ele ia dar um outro sentido. Ele está fazendo as mesmas coisas que o Dorival e o Fernando Diniz fariam. Então era melhor deixar um brasileiro, custa mais barato. Para que ter um Ancelotti de escudo se ele... Sério o que eu estou dizendo. Eu estou muito decepcionado. Eu espero mudar de opinião de novo. Eu tinha uma grande expectativa, depois do que eu vi na primeira partida, apesar de entender que o Marrocos, dessas seleções aí que não são as famosas, foi a que mais endureceu e jogou bem. Então o Brasil enfrentou um adversário de alto nível. Tanto é que Marrocos está entre os melhores no ranking da FIFA. Então não sou eu que estou dizendo. Só acompanhar as eliminatórias, os jogos amistosos, as competições que cada um participa para ver o tamanho da seleção de Marrocos. Então eu espero que agora, com todas as teimosias que foram feitas para a primeira partida, que o treinador comece a enxergar outras situações. Vamos ver. Amanhã ele tem uma grande oportunidade. Bom dia. Primeiramente, sou fã do seu trabalho. Muito obrigado. CH, como ficou a SAF do Guarani, agora que está sem presidente? Se entrar a oposição, pode melhorar alguma coisa? Já tinha te perguntado antes, porém, não deu tempo de você ler. Um abraço. Poxa, não deu mesmo, amigo. Eu não sei o seu nome. Eu já expliquei aqui e vou repetir. A informação que nós temos é que a SAF vai acontecer e o Guarani não está sem presidente. Não é verdade. Então, vai ter eleição. Aí, dependendo do resultado, eu acredito que mesmo se a oposição vença, pode acontecer. E eu não acho que mude nada. A não ser que eu não tenho essa informação. Que, olha, se a oposição vencer, eu não tenho interesse. Eu estou falando do Graziano. Então, vamos esperar. Eu acho que não. E lembrando agora, meus amigos, é só mensagem de texto. Áudio a gente não consegue colocar no ar no almoço aqui, tá bom? É o Rafael do Jardim Novo Campos Elíseos. Um abraço, meu amigo. Obrigado pela mensagem, hein? Quem escala a seleção é o patrocinador e não o técnico, Paulo Paiva. Ô Paulo, eu desconfio muitas vezes que seja assim, mas eu não acredito. Porque o dia que isso for certeza, você com certeza não vai me ouvir e nem me assistir mais. Mas você é muito inocente, Carlos Henrique. Tá bom, pode chamar do jeito do que quiser. Mas o dia que, se o caminho for trilhado, né, conforme essas especulações, essas teses, eu provavelmente não falarei mais de futebol. O que você acha do Neymar pegar a SAF da Ponte, como fez o Ronaldo, entre outros jogadores? Ele é super milionário. Não, porque ele é super milionário é verdade, mas ele tem interesse? Não sei. O Brasil vai golear 8-0 o Haiti, e aí vai começar o oba-oba em volta da seleção. Isso será o começo da queda na Copa. Tandy Negrão. E vamos em frente. 11h44 agora. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes Campinas. Em dia com a bola. No Mundial 2026. Oferecimento. Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Em dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Copa do Mundo. Ontem foram realizadas as partidas pela primeira rodada da fase de grupos das últimas. Portugal de Cristiano Ronaldo ficou no empate contra a República Democrática do Congo 1-1. A Inglaterra venceu bem a Croácia pelo placar de 4-2. Gana derrotou o Panamá por 1-0 e a Colômbia venceu o Uzbequistão pelo placar de 3-1. Hoje, segunda rodada, será iniciada a fase de grupos.
Logo mais às 13 horas tem República Tcheca e África do Sul. Às 16, Suíça e Bósnia. Às 7 da noite, Canadá e Catar. E ainda hoje, 10 da noite, tem México e Coreia do Sul. Amanhã tem o Brasil em campo, 9h30 da noite, contra a seleção de Tahiti, ou Haiti. Haiti será o adversário do Brasil. Outros 2 jogos serão realizados. Às 4 tem Estados Unidos e Austrália. E às 7 da noite tem Escócia e Marrocos. É a Copa do Mundo em destaque aqui na Rádio Bandeirantes. Informações do Mundial 2026, um oferecimento de Manfilter. A melhor escolha em filtros automotivos, mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK 1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre na Band. Com Breno Beretta. Oi, CH, o Guarani está treinando agora pela manhã mais uma vez no CT, de olho no jogo contra o Confiança, que será segunda-feira, às 7h30 da noite, Arena Batistão, em Aracaju. O Bugre, além do treino de hoje, tem mais treinamentos amanhã, sábado e domingo para o Hélio Cizenando definir a equipe que vai encarar o Confiança. Ele tem 2 desfalques importantes a princípio, né? 2 jogadores suspensos pelo 3º cartão amarelo. O zagueiro Maurício Antônio e também o volante William Farias. Na zaga deve jogar o Rafael Donato e no meio-campo deve jogar o Natan. Na lateral esquerda, a boa notícia foi a volta do Emerson aos treinamentos. Se ele nada sentir depois da torção no tornozelo esquerdo, provavelmente vai para o jogo porque é considerado titular sob o comando do Hélio Cizenando. O Jonathan Costa, pelo que eu soube ontem, esteve no departamento médico. Ainda não sei o que ele sentiu, mas é claro que preocupa, porque a defesa já não tem o Maurício Antônio. E se não tiver o Jonathan Costa, vai com uma defesa considerada reserva para o jogo diante do Confiança. O Isaac foi quem falou agora pela manhã com a imprensa, e ele falou a respeito desse jogo difícil contra o Confiança, já que a Série C está muito equilibrada. Foi bom você perguntar isso, porque inclusive ontem o professor reuniu a gente e falou sobre isso, né? Falou pra gente não olhar a tabela, porque independente se a gente está em primeiro e o Confiança está um pouco abaixo, isso não significa nada, porque se a gente for lá e não duelar, não correr como a gente vem correndo nos jogos, a gente não vai conseguir vencer. Então a gente tem que ir para lá com o pé no chão, né? Com os pés no chão, com humildade, correr, fazer o que o professor pedir para poder tentar, né, trazer a vitória, trazer um resultado positivo para nós. Bom, CH, o time bugrino, independente dos desfalques, tem o objetivo de conquistar os pontos fora de casa, até porque está se aproximando da classificação à próxima fase da competição. O Guarani hoje tem 21 pontos. No ano passado, quem se classificou em 8º teve 27 pontos. Que foi a equipe do Floresta. O Guarani se classificou em 7º, também teve 27 pontos, ou seja, da classificação entre os 8, o Bugre está muito próximo e vai lutar também pela classificação entre os 4 primeiros colocados, o que dará uma vantagem para o Guarani na próxima fase. Valeu, CH! Valdemir Gomes, tudo bem, Tigrão? Veio na festa da firma? Vim na festa da firma. Tava boa? Ah, boa, hein? Tinha pra todo mundo. Todo mundo? Muita comida, muita comida. Bebida de todas as maneiras, comidas de todas as maneiras? Sobremesas, doces, pratos típicos dos festejos juninos. Uma maravilha. De parabéns todos os organizadores e os envolvidos. Festa belíssima. Uma pena que estava muito frio, né? Mas eu marquei presença e não me arrependi de ter vindo. Que bom, fico muito feliz, Tigrão, muito feliz. Agora, quem tá feliz e dando risada à toa é o torcedor do Guarani, né?
O time vivendo um belo momento. Tem essa preocupação aí com o Jonathan Costa, que aliás vai falar com a gente amanhã com exclusividade nos Donos da Bola, ao vivo, no link. E eu já encontrei com o Beretta agora aí no corredor, depois que ele fez aqui a participação, e a gente chegou à seguinte conclusão, Beretta aí. A gente chegou à seguinte... Tava onde? Lá embaixo. Obrigado. A gente chegou à seguinte conclusão. Eu não estou atrapalhando não, né, Gil? Não, nada. Tá bom, pode concluir. Chegamos à seguinte conclusão, que se a assessoria de imprensa colocou ele para falar... Que ele vai jogar. Não é numa coletiva, é numa exclusiva. Mas é porque vai jogar. Se ele não jogar, o Guarani não terá a zaga titular e não terá o volante marcador. Aí é problema. Né? Que é o Maurício Antônio, o Jonathan Costa e o volante que joga na frente deles, que é o William Farias. O Maurício e o William estão fora porque é suspensão. E o Jonathan Costa vê essa senha agora aí passada pelo Beretta. Deve jogar menos mal num jogo onde o Guarani tem tudo para continuar a sua escalada rumo à classificação lá em Sergipe, né, Aracaju, contra o Confiança. 11h51 agora. Bandeirantes. Alô, amigos da estrada, da oficina e do balcão. Se o assunto é proteção do motor, a dica é certa. Peça por Manfilter, a marca que é referência mundial em filtragem automotiva. Também tem a solução ideal para evitar paradas constantes do seu veículo pesado nas estradas. Os filtros WK1060/20 e WK1060/40, desenvolvidos para eliminar a água no combustível, ajudar no combate à formação de borra e proteger os componentes mais sensíveis do sistema de injeção. É mais segurança, mais desempenho e mais confiança para quem não pode parar. E tem mais! Na compra de qualquer item Manfilter, você cadastra o cupom fiscal no site www.peçaporman.com.br. Na internet não tem cedilha, então fica pecaporman.com.br. Ganha um número da sorte e concorre a prêmios incríveis, como TVs, camisas da seleção e vales combustível. Confira mais informações, acesse o site www.peçaporman.com.br. Então já sabe, na loja, peça por qualidade, peça por Filtros MAN. Todo motor campeão tem um filtro Manfilter protegendo. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala CH, aconteceu ontem no Salão Nobre do Estádio Moisés Lucarelli uma reunião extraordinária com membros do Conselho Deliberativo da Ponte Preta para discussão e também votação da criação de uma SAF no clube. Com 128 conselheiros presentes nesta reunião, a grande maioria votou a favor da constituição da SAF. No total, foram 108 membros que votaram a favor e outros 20 rejeitaram a proposta. Agora, quais são os próximos passos? O projeto agora vai avançar para uma fase mais democrática, podemos dizer assim. O futuro administrativo da Ponte Preta agora será decidido em uma Assembleia Geral que deve reunir novamente o quadro de associados e também os conselheiros para aí sim realizarem uma nova votação. É um passo que a Ponte Preta aí dá para se tornar SAF. Nós conversamos recentemente com o Dr. José Henrique Spessi, diretor jurídico da Ponte Preta, que deixou bem claro para a torcida pontepretana que a criação e a idealização desse projeto de SAF nesse momento é apenas por uma questão tributária.
que não existe nenhum encaminhamento e também nenhuma proposta de alguma empresa que definitivamente queira comprar a SAF da Ponte Preta. Outro tema que também foi debatido nesta reunião extraordinária de ontem foi a respeito do terceiro uniforme da Ponte Preta para essa temporada. Ficou definido que esse novo uniforme será numa cor off-white, uma espécie aí de branco com alguns tons mais delicados, e foi debatido também a colocação de uma estrela em cima do escudo do clube. Estrela essa em alusão ao título da Série C. Porém, essa ideia foi reprovada com unanimidade pelos conselheiros que estavam presentes ontem nessa reunião que aconteceu no Salão Nobre Pedro Pinheiro, lá dentro do estádio Moisés Lucarelli. E agora, falando um pouco sobre o time da Macaca, CH, o time da Ponte Preta segue treinando no CT do Jardim Olina, de olho no confronto da próxima segunda-feira contra a equipe do Novo Horizontino. O técnico Márcio Zanardi, pela primeira vez, está tendo uma semana completa, uma semana cheia para treinar o time. Ele vai contar com os retornos do Daniel Baianinho, do Lucas Cunha, do William Potker e também do Danilo Barcelos, que estavam suspensos, além de outros 3 jogadores que estavam entregues ao departamento médico: o Rodrigo Souza, o André Lima e também o Márcio Silva. A tendência era que o Murilo Cavalcante também voltasse a ficar à disposição do novo treinador da Macaca. Porém, nas últimas atividades, ele acabou sentindo um incômodo novamente na coxa, a mesma lesão que o tirou dos gramados por algum tempo, e por isso o Murilo Cavalcante será reavaliado para saber se reunirá condições ou não de enfrentar o Novo Horizontino na próxima segunda-feira, CH. 30 segundos, Tigrão. O primeiro passo para a SAF na Ponte foi dado. E tomara que o segundo seja rápido também, mas eu, por exemplo, respeito todas as informações. Mas se for só por questão tributária, não muda nada. Então tem alguma coisa aí que ainda não foi divulgada. A Ponte precisa de aporte financeiro, porque o tributo, tudo que está atrasado já está, tem que renegociar. Tem que pedir uma recuperação judicial. Então não é esse o verdadeiro motivo, é isso que eu queria dizer. Não é. O verdadeiro motivo, esse daí vem como um bônus, né? Melhora aí a taxação tributária em cima do clube, em cima da SAF, etc. Mas precisa ter um aporte urgente e imediato para a Ponte não fechar as portas. 11h58 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Na H+ Benicenter, o seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Promoção especial, troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em junho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. Confira na Rua Doutor Buarque de Macedo 512, Vila Nova, Campinas. H+ Benicenter, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes.
Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um. Vou pôr na tela pra você, tá? Oi? Vou pôr na tela aí, tá? Ah, beleza. Apareceu? Oi? Te ouvindo perfeito. Beleza.